Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Física. Hoje estudaremos o movimento retilíneo uniforme e a sua aplicação em situações do dia a dia. Não esqueça de deixar nos comentários desse vídeo o seu nome completo e a turma da qual você pertence. Sou Ruth, professora de Física dos primeiros anos da Escola Erema, e fica comigo até o final dessa aula. Movimento retilíneo uniforme. Aqui nesse quadro nós temos as características desse movimento, que pode ser chamado MRU ou MU, como você preferir. O que é que tem dentro desse movimento? Esse movimento ele acontece numa trajetória reta, por isso diz movimento retilíneo. Quer dizer que a trajetória que o móvel vai percorrer no decorrer do tempo vai ser em uma linha reta. Não existe curva nesse tipo de movimento. A palavra uniforme quer dizer que nessa trajetória reta a nossa velocidade vai ser constante, tanto em módulo como em direção e sentido. E é claro, essa velocidade constante, ela é diferente de zero. Velocidade constante quer dizer que ela nem aumenta, nem diminui. Ela vai se manter o mesmo valor durante todo o percurso que o móvel fizer em sua trajetória. Dentro deste movimento não existe aceleração, ela é nula, porque se a velocidade é constante, não aumenta e nem diminui, é porque não existe aceleração. Portanto, a aceleração é igual a zero. O que acontece com um móvel que está em movimento retilíneo uniforme? Esse móvel ele vai percorrer distâncias iguais em tempos também iguais. Observe essa figura aqui. Nós temos um móvel que no instante 0 ele está na posição 20. No instante 1 segundo ele está na posição 30. No instante 2 segundos ele foi para a posição 40. E no instante 3 segundos ele foi para a posição 50. Observe que da posição 20 até a posição 30 o móvel andou 10 metros. Da posição 30 à posição 40, ele também andou 10 metros. E da posição 40 à posição 50 também foram 10 metros. A cada 1 segundo que se passou, esse móvel percorreu distâncias exatamente iguais. Por isso que se diz que o móvel que está em movimento retilíneo uniforme, ele percorre distâncias iguais em tempos iguais. Esse movimento ele é dividido em movimento progressivo e movimento retrógrado. Quando é que eu sei que o movimento é progressivo? Quando o móvel estiver indo no mesmo sentido da trajetória. Observe essa primeira figura da gente. Nós temos uma trajetória que está apontando para a direita. Nós temos o quilômetro 0 e o quilômetro 20. O nosso móvel está situado aqui, posicionado no quilômetro 0. E veja que ele está se direcionando no mesmo sentido da trajetória. Isso implica dizer que a posição desse móvel, com o passar do tempo, ela vai só aumentando. Por isso, a velocidade nesse movimento é positiva e a gente diz que o movimento é progressivo. Na segunda figura, nós temos o quilômetro 20 e o quilômetro 0. E o nosso móvel agora, ele está posicionado no quilômetro 20. E ele está indo com sentido contrário à trajetória, porque a nossa trajetória ainda é para a direita e o nosso móvel está indo para a esquerda. Isso quer dizer que a posição do nosso móvel, com o passar do tempo, ela vai só diminuindo. Por isso, a velocidade é negativa. Então, se o móvel ele for na mesma direção da trajetória, velocidade positiva, movimento progressivo. Se esse móvel ele for em sentido contrário à trajetória, a velocidade dele vai ser negativa e o movimento vai ser retrógrado.
Vimos nas aulas de velocidade média que ΔS era a posição final menos a posição inicial de um móvel e que ΔT é o tempo final menos o tempo inicial de um móvel e que a relação ΔS e ΔT com a velocidade dentro do movimento retilíneo uniforme cria a função horária da posição, que é dada por S igual a S0 mais V vezes T, onde S é a posição final do móvel, S0 a posição inicial em que o móvel se encontra, V vai ser nada mais, nada menos que a velocidade e T, como nós já sabemos, é o tempo. Como vocês estão vendo aqui, essa fórmula aqui, essa função horária da posição, nada mais é que uma equação de primeiro grau. E como toda equação de primeiro grau tem um gráfico, nós também temos o gráfico do movimento retilíneo uniforme. Um dos pontos importantes do movimento retilíneo uniforme é o encontro de móvel. O encontro de dois móveis só é possível se a posição do móvel A for exatamente igual à posição do móvel B. Dizemos que vai existir o encontro se os dois móveis estiverem na mesma posição e no mesmo instante de tempo. Agora que você já sabe o que é o movimento retilíneo uniforme, que esse movimento ele acontece em uma linha reta, a velocidade dele é constante e diferente de zero, e que o móvel que está nesse movimento, ele percorre distâncias iguais e tempos iguais, e que esse movimento está dividido em dois tipos, o movimento progressivo e retrógrado, e que para resolver as questões que envolvem o MRU precisa apenas de uma equação, que é a equação do sorvete, que é dada por S igual a SO mais V vezes T, e que o ponto-chave desse tipo de movimento é o encontro de móveis. Vamos aprender um pouco sobre os gráficos do movimento retilíneo uniforme. Os gráficos do movimento retilíneo uniforme são dois. O primeiro é a posição em função do tempo. O segundo é a velocidade em função do tempo. Analisando o gráfico da posição em função do tempo, a reta vertical representa a posição do móvel em metros. A reta horizontal representa o tempo do móvel em segundo. E analisando o gráfico, a reta vermelha inclinada para cima indica que o nosso móvel está aumentando de posição com o passar do tempo. Isso indica que a sua velocidade é positiva. Já no segundo gráfico, nós temos que a nossa reta vermelha está inclinada para baixo. Veja que a posição do móvel indica nesse gráfico que ela está diminuindo com o passar do tempo. E por isso, indica aqui que a sua velocidade é negativa. Então, se o móvel ele aumenta de posição com o passar do tempo, velocidade positiva. Se o móvel ele diminui de posição com o passar do tempo, a velocidade é negativa. Analisando o gráfico da velocidade em função do tempo, percebemos que a reta da velocidade é paralela com o eixo do tempo. Se essa reta ela ficar acima do eixo do tempo, nós dizemos que a velocidade é positiva, ou seja, maior que zero. Já se a reta da velocidade ficar abaixo do eixo do tempo, nós dizemos que ela é negativa, ou seja, menor que zero. Esses são os gráficos do movimento retilíneo uniforme. Agora vamos para a aplicação do movimento retilíneo uniforme em situações do dia a dia. Questão 1. Dois móveis A e B movem-se de acordo com as funções horárias. Posição de A igual a 5 mais 3t e posição de B igual a 15 mais 2t, em unidades do Sistema Internacional. O instante em que esses móveis se encontram é... A nossa primeira questão fala de dois móveis, o móvel A e o móvel B, que se movimentam de acordo com as funções horárias de cada um. A função horária do móvel A
é dada por 5 mais 3t. E a do móvel B é dada por 15 mais 2t. O problema quer saber em que instante de tempo esses dois móveis se encontram. Para que o móvel A se encontre com o móvel B, é necessário que o móvel A esteja na mesma posição que o móvel B. Ou seja, posição de A tem que ser igual à posição de B. Resolvendo essa questão, fazemos posição de A. A posição de A ela foi dada por 5 mais 3t. No lugar da posição de A, colocamos 5 mais 3t, que será igual à posição de B. A posição de B foi dada por 15 mais 2t. Como no problema estamos procurando o tempo, vamos isolar o tempo no primeiro membro. 3t, trago para cá menos 2t, vai ser igual a 15. E 5 que está aqui somando, vem para cá subtraindo. 3t menos 2t vai nos dar 1t. E 15 menos 5 vai nos dar 10 segundos. Ou seja, para que o móvel A e o móvel B se encontrem, isso vai acontecer, esse encontro vai acontecer no instante 10 segundos. A resposta certa dessa questão é a letra A. O encontro do móvel A com o móvel B vai acontecer no instante 10 segundos. Vamos para a nossa segunda questão. Questão 2. Um automóvel percorre uma estrada com função horária S igual a menos 40 mais 80t, sendo que S é dado em quilômetros e T está em horas. O automóvel passa pelo quilômetro zero após... Nossa segunda questão fala de um móvel que percorre uma estrada com função horária S igual a menos 40 mais 80t, onde a posição do móvel é em quilômetros e o tempo em hora. O que o problema quer saber é que horas o móvel vai passar no quilômetro zero. Desenhando para vocês a trajetória do móvel, entendemos que se o móvel vai passar no quilômetro zero, então ele está saindo de uma outra posição. Que posição seria essa? A posição quilômetro 40. Entendemos então que o quilômetro 40 vai ser a posição inicial desse móvel. E o quilômetro zero vai ser a posição final desse móvel. Trazendo essas informações para aqui, nós temos que a posição final do móvel é zero. A posição inicial é menos 40, porque o móvel ele está, com o passar do tempo, diminuindo a sua posição. Por isso, fica negativo. A velocidade é 80 e o tempo é o que nós estamos procurando. Resolvendo essa função horária, vai ficar assim. S igual a menos 40 mais 80t. Colocando o que temos aqui de dados na equação, minha posição final agora tem um valor que é zero. Vou substituir S por zero. Vai ser igual a menos 40 mais 80 vezes t. O t nós não temos, então a gente repete t. Resolvendo essa função, nós vamos ter menos 40 trazendo para cá, para o primeiro membro, ele fica positivo. Vai ser igual a 80t. Como estamos procurando o valor de t, vamos isolá-lo. t é igual a 40. 80 está multiplicando t, passa para cá, dividindo. Cortando os dois zeros da minha fração, vamos simplificar 4 oitavos, dividindo o numerador e o denominador por 4. E vamos ter 4 dividido por 4, 1. E 8 dividido por 4, 2. A fração 1/2 representa 30 minutos da hora. E 30 minutos da hora, representado em hora, é 0,5 hora. A alternativa correta dessa questão
é a letra C, 0,5 horas. Então é isso, pessoal. Nossa aula de hoje de movimento retilíneo uniforme está concluída. Faremos mais atividades nas nossas próximas aulas. E não esqueçam, assistam o vídeo tantas vezes for necessário, tá bem? E eu aguardo vocês nas aulas presenciais.